denominamos de ansiedade. Como que é o sofrimento da ansiedade? É medo, é insegurança, é uma apreensão, é uma tensão, é insuportável. A ansiedade é uma coisa horrorosa, é muito tenso, é muito ruim sentir ansiedade. Esse é o sofrimento. Então você não sofre de ansiedade, a ansiedade é você sofrendo. E aí que quando a gente for organizar... O que ele vai explicar? O que eu quero explicar, tá? Eu pensei em como estruturar essa live. Então, como que eu explico uma coisa que parece tão óbvia para muita gente? Para mim, parecia algo muito claro, tá? Sempre pareceu tão óbvio que se você vai num psiquiatra, você precisa fazer terapia também. Isso é muito evidente, isso é gritante. Mas isso não é o dominante. Não é algo que todo mundo entende, esse conceito. Então, como que a gente vai começar essa live? Eu pensei em começar tentando explicar por que que as pessoas acreditaram que em algum momento elas poderiam se tratar só com remédio. Essa que é a resposta. Isso, aí que eu acho que está o ponto-chave da história. Por que que em algum momento as pessoas acreditaram que a terapia não era necessária? Por que que em algum momento elas acreditaram nisso? Quem que convenceu elas disso? E aí, que pra mim, essa história, quem já acompanha minhas lives, sabe de um ponto que eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir cada vez mais. Vários dos diagnósticos que a gente tem na psiquiatria, eles parecem que são causa do problema, mas na verdade eles não são causa de nenhum problema. O que eu quero dizer com isso? Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada não causa ansiedade. Não é isso. A gente usa essa linguagem para poder se expressar e isso gera um entendimento distorcido nas pessoas. As pessoas entendem que como elas têm transtorno de ansiedade, elas recebem esse nome. O que eu tenho? Eu sofro de ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade. Elas entendem que isso é equivalente a dizer que eu tenho artrose no joelho, eu tenho lúpus, eu tenho asma. Elas entendem que você entendeu uma fonte, sabe? Eu tenho dor no joelho por causa da minha artrose. A artrose causa dor no joelho. Elas entendem que o transtorno de ansiedade causa a ansiedade delas. Essa palavra, vamos entender isso. Quando uma pessoa fala, eu sofro de ansiedade, para mim, essa fala, na verdade, ela já não tem exatamente muito sentido. É uma fala que ela não faz sentido para mim. Eu sofro de ansiedade, a ansiedade, o seu medo, a sua angústia, isso é o seu sofrimento. Você sofrendo, você sofre de um jeito específico que nós denominamos de ansiedade. Como que é o sofrimento da ansiedade? É medo, é insegurança, é uma apreensão, é uma tensão, é insuportável. A ansiedade é uma coisa horrorosa, é muito tenso, é muito ruim sentir ansiedade. Esse é o sofrimento. Então você não sofre de ansiedade, a ansiedade é você sofrendo. E aí que quando a gente for organizar os livros, me diz se isso faz sentido, por favor, tá? Então me diz se faz sentido o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo algo que parece, meio que uma dedução, a gente está só entendendo as palavras, o que as palavras significam. Eu não estou mostrando nada, estou só explicando, né? Então, se você está com medo, com angústia, com tensão, com apreensão sobre amanhã, você está sofrendo. Esse tipo de sofrimento é a ansiedade que a gente chama. Se você estivesse sofrendo de um jeito assim, nossa, eu tô chorando, eu tô com tristeza, melancolia. Isso é uma outra forma de sofrer. O sofrer com tensão e expectativa a gente chama de ansiedade. O sofrer com tristeza e melancolia a gente chama de tristeza e melancolia. Até um ponto em que ele fica muito intenso, começa a pegar, aí a gente começa a chamar ele de depressão. Mas esses dois conceitos em si, principalmente a ansiedade, ela não é a causa do problema. Ela não está causando. Quando for organizar o livro, então tinha que organizar o livro. Vamos estudar as pessoas e vamos entender elas. Aí se reuniu um monte de médico lá em Washington, lá nos Estados Unidos, para falar o que era o quê. Aí eles falaram, olha, quando a pessoa está assim, a gente vai chamar de transtorno de ansiedade. Mas repara bem como que é isso. Quando a pessoa está desse jeito,
A gente vai denominar isso de transtorno de ansiedade. Quando a pessoa está com medo, com ansiedade, com tensão, com insegurança, quando ela está com insegurança, com medo, com tensão, eu vou chamar isso de transtorno de ansiedade. Não é que eles pegaram um microscópio, olharam no microscópio, no cérebro das pessoas e descobriram, olha aqui, tem um negócio aqui, isso aqui, vamos chamar isso aqui de transtorno de ansiedade. Não foi isso que aconteceu. Transtorno de ansiedade é um conceito linguístico, é uma categoria. É uma categoria de sofrer. Então a gente sofre de várias formas na vida. Aí tem um povo que sofre de um jeito mais com medo e insegurança. Tem pessoas que sofrem de uma forma mais com raiva. Tem pessoas que sofrem de uma forma mais triste e melancólica. A gente separa esses perfis de disfuncionalidade, esses perfis de sofrimento, esses perfis de prejuízo, e a gente passa a estudar eles para entender eles. Por que as pessoas ficam assim? Por que elas ficam com medo, insegura? Por que elas têm essa coisa chamada transtorno de ansiedade? Então, o transtorno de ansiedade em si, ele não é a causa do problema. E a gente passa essa sensação errada nas nossas comunicações. Quando a gente fala que depressão é o mal do século, parece que a gente definiu bem o que é depressão. A gente não é assim. É uma categoria, é uma síndrome, é um conjunto de sintomas que são bem mal definidos, inclusive. Esses dois são os piores, são os menos, são pior definidos dentro das classificações do DSM. E é um conjunto de sintomas que nós demos uma classificação. Essa classificação se chama transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada. Mas eles em si não são a causa do problema. A causa do problema, o que faz você ficar ansioso? O que faz você ficar deprimido, a gente precisa investigar. E provavelmente vai ser uma coisa diferente para cada pessoa, muitas vezes. Não vai ser nem ao mesmo ponto. Vai ser uma questão genética somada com uma história de vida, somada com o comportamento, somado com o contexto que você está vivendo. Então é uma combinação de questões que geram esse estado em você. É isso que acontece. A gente não percebe isso. E é quando a gente vai explicar, quando a pessoa vai se entender. Então, quando eu vou me entender, o que eu penso? Eu tenho um transtorno de ansiedade. Então, tá aqui eu e tá aqui meu transtorno de ansiedade. Meu transtorno de ansiedade está atacado hoje. Nossa, minha depressão está atacada hoje. Isso, de certa forma, não faz tanto sentido. Entende? Não faz tanto sentido. Não é exatamente assim. Em alguns casos, tem algumas doenças bem marcadas. Eu vou falar das doenças, que existem doenças bem marcadas. Mas esses critérios que a gente tem e esses termos que a gente usa são basicamente síndromes de sintomas. É uma forma de estar. E aí que quando você tem isso, a gente vai encontrar o motivo, tá? Me digam, pelo que eu estou entendendo, as pessoas estão acompanhando, está fazendo sentido, beleza, então eu vou continuar. Teve uma história, eu quero contar uma história. Eu separei até aqui, eu anotei. Vamos contar essa história. Foi uma história muito... Eu anotei essa história, pra mim ela ficou marcada, tá? Era uma paciente que eu acompanhava já há um bom tempo. E ela tinha o quê? Insegurança, apreensão, medo. Na época da Covid, ela morria de medo do Covid. Ela toda tensa, preocupada. Sempre tensa e preocupada com muita coisa. Então... Passou um tempo, ela foi ficando mais triste, melancólica, foi ficando mal. Então, dava pra gente classificar ela como tendo um transtorno de ansiedade generalizada, tendo um transtorno depressivo. Duas coisas, juntou, né? Muita gente junta essas formas de sofrer. E aí, ela veio, começou a tratar e ela melhorava. Ela respondia bem. Ela fez estimulação magnética, o tratamento que a gente faz aqui na clínica, de estimulação magnética, melhorou. Ela tomou remédio, ela melhorou. Ela fazia as coisas e melhorava. Ela não queria fazer terapia. Aí chegou um dia, o filho veio a primeira vez. Então nunca a família aparecia. Ela estava péssima, não conseguia viver. A família nunca vinha. Aí estava numa época boa, ela tinha melhorado, estava seguindo a vida. Aí veio ela junto com o filho, pediu para marcar de urgência, porque ela estava super mal. Ela veio toda chorando. O pai e o filho tinham brigado. Eles tinham brigado, se xingado, se ameaçado de morte dentro da casa. Pai e filho. O marido dela e o filho dela. O marido dela, que ela já não conversava há anos, já não tinha casamento nenhum mais com ele, só morava debaixo do mesmo teto.
cheio de dívida, cheio de problema, foi lá e ameaçou o filho de morte, o filho ameaçou ele de morte, virou aquela confusão em casa, uma zona completa. E ela teve uma crise ela começou a chorar, ela ficou mal, ela ficou péssima. Aí entra aqui no consultório o filho e o filho fala assim: doutor, o que que eu faço? Tem cura para isso? O que que a gente vai fazer para curar ela? Entende como que é a coisa? Quando a gente coloca uma pessoa com esse entendimento de que ela tem esse transtorno de ansiedade e que isso é a causa do problema dela, que ela tem esse transtorno depressivo e que isso é a causa do problema dela, eu passo a entender o choro e o sofrimento dela como um despertar e uma atividade dessa doença que está acontecendo ali, desse elemento, dessa entidade que surgiu, que é uma classificação. A classificação ganha vida. Ela passa a entender que o filho ameaçou o pai de morte, os dois brigaram, destruíram. Aí a mãe tá triste, mal, chorando, e ele entende que eu, como médico, vou curar a mãe dele dessa doença que ela tem que faz ela chorar. Não tem uma compreensão de que o ambiente da casa é intragável para uma pessoa. Quanto mais uma idosa, uma mãe, uma senhorinha, não tem como. Entendeu? Então, eu entendo que a dificuldade das pessoas compreenderem que a terapia ela é indispensável começou nesse ponto. Quando a psiquiatria e a medicina começou a explicar tudo nesses termos, como se a gente tivesse realmente compreendido a fundo o que a gente está fazendo nesses pontos específicos. A gente entende várias coisas, a gente se desenvolveu em vários pontos de várias questões, mas no problema que aflige as pessoas, que é a ansiedade e depressão, a gente não melhora. Porque no fim das contas não são esses os problemas que afligem as pessoas. O problema que afligem as pessoas é porque elas não têm um bom estilo de vida, é porque elas são traumatizadas há gerações nas famílias delas, é porque elas vivem em casamentos que são disfuncionais, é porque o trabalho delas não completa elas. Elas nem concebem a ideia de trabalhar por felicidade, é porque elas não têm vida próspera e que elas consigam respirar e ser elas mesmas. Isso faz qualquer um sofrer. Não tem quem viva nessa padrão de vida e consiga ter plenitude. Você vai sofrer. Isso faz sofrer. Aí, se você sofrer de um jeito com medo, eu vou te classificar como transtorno de ansiedade. Se você sofrer de uma forma triste, melancólica, eu vou te classificar como tendo transtorno depressivo. Não é tão louca essa ideia, né? Faz sentido, né? Tem sentido, porque ela é clara, ela é evidente, ela se mostra. E isso não é negar os elementos biológicos, mas é entender que a nossa biologia é influenciada pelo nosso contexto, pelas nossas relações e por tudo. O fator mais importante para a gente ter uma boa saúde, eu fiz uma formação de medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida é uma coisa incrível. Qual que é o fator mais importante para ter uma boa saúde? Não é exercício, não é alimentação, não é isso. O fator mais importante para uma boa saúde é a qualidade das nossas relações. Olha que coisa louca. A qualidade das nossas relações é o ponto mais importante de determinante de sobrevivência. Diminui seu risco de infarto você ter boas relações, relações saudáveis, você vive mais. Então a nossa biologia, ela é determinada totalmente pelo que está acontecendo ao nosso redor, porque nós somos seres assim, é assim que a gente funciona. Então a gente pega a biologia, essa lógica biológica, ela captura a pessoa e trata ela como se ela fosse uma entidade flutuando no espaço que não está em troca constante com o que está acontecendo ao redor dela. Isso é a coisa mais louca que existe. Tá? Isso não tem sentido nenhum. Isso não tem base científica, isso não tem consistência, isso não tem lógica. E é isso que acontece quando a gente cria essa entidade com uma varinha mágica e passa a chamar isso de transtorno de ansiedade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a pessoa que acredita que o problema dela está nesse ser, nessa categoria, se ela entende se eu entendo que o meu problema é a categoria que eu preencho dos diagnósticos, eu vou entender que quem me classificou, que é o médico, por exemplo, ele vai deter um comprimido que trata esse diagnóstico, que nem a gente trata pneumonia, que nem a gente trata artrite, entendeu? Esse que é o ponto. E a gente quer ressaltar que depressão, que existem doenças que elas dominam a pessoa, elas não são frescura, não são uma invenção da cabeça, nada disso é frescura, tudo isso é real, tudo isso é sofrimento humano e precisa de ajuda. Só que nessa comunicação a gente enfatiza demais o elemento biológico e só.
E parece que a salvação está no comprimido. Porque o comprimido é uma intervenção biológica, ela é química. Então eu só consigo intervir no que está nessa camada mais fisiológica do corpo. E como a gente fica explicando o tempo inteiro desse jeito, parece que você está realmente resolvendo alguma coisa. Parece que você está pegando um parafuso e apertando. Aí a gente dá várias explicações, que tem um desequilíbrio, que a gente está reequilibrando. Não, não é assim. A pessoa desequilibra o funcionamento do metabolismo dela, os neurotransmissores ficam desequilibrados, o cérebro fica inflamado, tudo isso acontece num ambiente estressante, num ambiente que gera um processo de estresse crônico, insalubre para o ser humano. Você vai ser biológico, isso aí vai acontecer no seu corpo. Aí você vai medir numa máquina, aí você vai falar, olha só, então realmente tem uma coisa acontecendo. Mas você não consegue indicar que esses marcadores biológicos são a causa do problema em si. Eles ocorrem de forma combinada com as manifestações clínicas das pessoas. Então, o sintoma dela acontece. Aí o remédio vem e ameniza essas sensações. O remédio vem e, putz, muda muita coisa, mas ele não está efetivamente sendo específico para o problema. Ele é tipo uma rede que a gente joga e aplaca o sofrimento na hora, entendeu? É isso que o remédio faz, no fim das contas, em diversas situações. Eu vou falar do que não é assim, tá? Mas nas diversas situações é isso, tá? Então tem lógica, né? Pois é, pois é. E aí é assim que a gente funciona, isso é ser humano, coisa linda. Então, o que aconteceu nessa história dessa senhora que o filho trouxe aqui, nessa história que eu contei, o que acontece? O que é o problema? E aí por isso que não tem como fazer psiquiatria separada da psicologia. Porque é natural que a gente entre, todos nós, tá? Isso é uma coisa natural. A gente fixa a nossa atenção no nosso sintoma. Então a gente pega todo o problema que tem. Então, por exemplo, a casa tá uma zona, a casa tá totalmente desequilibrada, as pessoas não estão se tratando bem, todo mundo se trata mal, todo mundo grita, invalida, é péssimo, não tem rotina de sono, não tem rotina de exercício, não come bem, tá uma bagunça a casa, tá tudo ruim. A pessoa tem uma crise de pânico. Ela vai começar a se fixar no sintoma da crise de pânico. É como se estreitasse toda a percepção dela e ela ficasse só entendendo aquele problema. Aquele problema que é o sintoma que está fazendo ela parar no hospital. Então dá de entender ela ficar nisso. Aí, então ela está nisso. Aí quando eu dou um remédio e eu aplaco essa crise de pânico, é facinho, tá? É super simples. Você tá uma pessoa que crise de pânico, trata de boa, para de ter. Vai lá, deu o remédio, parou. Nesse momento, a pessoa pode entender que os problemas delas estão resolvidos. E ela volta para o piloto automático que ela estava em viver daquela forma insustentável, dentro de uma disfuncionalidade completa e sistêmica, porque ela está há tantos anos dessa forma disfuncional, existindo dessa forma disfuncional, que ela não consegue nem perceber. Ela não percebe que aquilo ali é totalmente inadequado, que a família dela se trata mal, que ela não se cuida, que ela não tem autocuidado, que ela não respeita o próprio corpo, que ela não tem nada disso. Só que ela só vai perceber as consequências disso quando começar uma crise de pânico. Aí começou a crise de pânico, ela vai lá e toma um remédio, amenizou o mal-estar. Ela entende que está tudo resolvido e volta para aquele mesmo processo que adoeceu ela. Então existe uma fixação nossa, um estreitamento da nossa percepção no que é sintoma, e é necessário para que efetivamente a gente consiga uma mudança ampla, que a gente amplie a nossa percepção e compreenda de forma ampla o ambiente que a gente está inserido, o contexto em que aquele mal-estar acontece, por que eu fico assim, entendeu? Então é necessário uma ampliação de consciência quando a gente fala de psiquiatria. O sintoma está acontecendo. Eu preciso ampliar a minha consciência para eu compreender o contexto em que o sintoma acontece. Esse é o ponto. A psiquiatria, ela fica muito topográfica, ela fica muito descritiva,
Não tem processo acontecendo, não tem uma coisa depois a outra. É tudo uma fotografia, é tudo um checklist. É assim que funciona, sabe? Então, ter essa visão dinâmica do que está acontecendo, a gente não é treinado para isso, a gente não é ensinado isso. Esse que é o grande ponto. E aí, por isso que precisa ter uma terapia junto com um psicólogo que é treinado para fazer isso. Tem tempo, porque vai demorar, é um processo. Fazer essa ampliação de consciência é extremamente difícil, demora. Vai tempo, vai técnica, não é só ficar falando, não é só ler, não é só fazer. Não, vai tempo. E aí você precisa estar em terapia para você conseguir compreender, entendeu? Para suas fichas caírem. Tem que cair as fichas. Do que está no piloto automático, a ficha tem que cair. É para isso que tem que fazer terapia. Senão você vai ficar tomando remédio e só. E aí não vai resolver. E aí tem um ponto importante, tá? Ah, que bom que o pessoal tá falando, né? Você não sofre por ter transtorno de ansiedade. Você tem transtorno de ansiedade porque sofre. É tipo isso mesmo, né? E aí... Tá, então tá fazendo sentido, né? Eu fico feliz que esteja fazendo sentido. Às vezes eu me perco e fico, nossa, será que tá difícil esse contato? Vai ser muito longe. Mas olha só, toda vez que a gente começa a falar dessa forma, a gente vem com uma dúvida, claro, que a gente vai ficar, de, nossa, mas espera aí. E a genética, e a biologia, e o cérebro, como que é tudo isso? Como que vem tudo isso? A gente tem... O que é a história? Então tem toda essa parte do contexto nossa. Aí, a gente tem a nossa biologia, que é o nosso corpo. No nosso corpo, eu posso ter uma tendência familiar, constitucional, da constituição do meu corpo, desde sempre. Eu posso ter uma tendência a ser, por exemplo, mais preocupado. É uma facilidade que eu tenho. Eu tenho uma tendência de ser mais impulsivo, eu tenho uma tendência de ter mais raiva, eu tenho uma tendência de ter mais depressão, transtorno depressivo, eu tenho uma tendência de ter um transtorno ansioso, eu tenho uma tendência de ter síndrome do pânico, eu tenho essa tendência, isso é uma tendência que eu tenho, como se o carro fosse tipo, desalinhado e ficar sempre pendendo para a esquerda, sabe? É uma tendência que eu tenho, essa é a sua tendência. Às vezes, como que essa tendência vem? Você tem uma mutação num receptor do não sei o quê. Você tem uma mudança na rabiola parafuseta. Nossa, que expressão velha. Mas é isso. Você tem uma mudança discreta, muito pequenininha, num circuito do cérebro, num elemento seu, numa microbiota do intestino. O intestino é diferente do outro. Tem uma questão física, constitucional, que abrange o corpo inteiro. Um ciclo menstrual que é diferente. Você tem alguma coisa que é diferente. E isso vai facilitar que você tenha esses problemas, tá? Então isso é amplo. É muito amplo. Qualquer coisa, basicamente, pode influenciar nessa dinâmica do funcionamento cerebral. Quando a gente dá o remédio, não quer dizer exatamente que eu estou consertando essa sua tendência genética. Não é isso que a gente está fazendo. Essa sua tendência genética ela não está sendo consertada pelo comprimido. Ela não está sendo consertada quando você faz isso. O que a gente está fazendo é uma estabilização do problema agora, e isso vai te trazer um grande conforto, mas não vai mudar a sua genética, não é terapia gênica, não vai mudar o seu receptor, não vai mudar a biologia do seu intestino, não vai mudar o circuito do seu cérebro, não vai mudar isso. O remédio não vai fazer isso, então ele não vai efetivamente resolver o problema. Quando que o remédio vai resolver o problema? Quando o problema for biológico, porque ele é um comprimido, ou seja, quando for um problema eminentemente do interno do corpo, e quando for uma doença, porque remédio só consegue resolver o que é doença, ele não consegue mudar você, o remédio resolve uma doença. Que doença que a gente tem bem delimitada, que eu sempre falo aqui, que a gente tem um bom tratamento, que os remédios funcionam, que eles já fazem isso. Transtorno bipolar. Então, transtorno bipolar é uma doença, não dá para negar. Transtorno bipolar é uma doença que tem vida própria, pode estar tudo bem, pode não ter contexto claro para o adoecimento, é um processo da energia. Se você não viu a live de transtorno bipolar, veja, um processo metabólico, tá? Inclusive, se você não... tem gente esquecendo de se inscrever no canal, clica para se inscrever para você acompanhar os conteúdos, a live. E aí tem uma sequência de lives que eu tô fazendo, falando de vários assuntos. A anterior foi de transtorno bipolar, o pessoal gostou bastante, porque eu mostro essa parte de biologia.
Então, biologia do transtorno bipolar, eu tomo remédio, o remédio trata a doença. Na hora que trata a doença, eu estabilizo, eu previno novas crises, eu diminuo o risco de Alzheimer, começa a crescer neurônio novo, eu previno um monte de coisa. Isso é um tratamento, entendeu? É uma intervenção que muda o curso do processo. Tratamento é assim, é isso que eu chamo de tratamento médico, efetivamente. É um tratamento em que eu pego um carro que estava indo para a esquerda, eu alinho ele fica aqui. E agora ele vai estar firmado e a gente mudou o futuro da vida da pessoa. Isso é um tratamento bem feito, isso é lindo, é incrível de ver, salva a vida das pessoas com remédio. E sem remédio não teria como fazer para esse tipo de problema. Outras formas de problema, questões existenciais, questões cognitivas, comportamentais, que vêm desse processo que está em outras camadas do nosso ser, contextuais, ambientais, o remédio ele vai conseguir manejar a coisa. Então eu vou conseguir fazer um tratamento que é sintomático. Para poder resolver mesmo, eu vou ter que mudar o padrão cognitivo, o padrão de comportamento, o contexto que a pessoa vive, o estilo de vida, eu vou ter que mudar muitas coisas. Então o remédio ele pode ser usado, não tem nenhum problema usar remédio, ainda bem que existe, vamos usar remédios, que alegria que ele tem eles. Só que eles podem ser usados, eles devem ser usados dentro de um processo amplo de tratamento. Ele é um ponto da história, ele é uma intervenção, ele não é a mudança de vida, ele não é a intervenção toda, ele é um elemento. Ele é um elemento que inclusive nem sempre é tão bom assim. Várias vezes ele muda a vida, mas várias vezes